comercial da Rádio Tupi ofereceu-me uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Rádio Tamoio e Rádio Tupi. Sabe como foi a minha viagem para o Rio? Naquela época existia uma empresa de aviação chamada Linhas Aéreas Paulistas. E obtive uma passagem graciosa dessa empresa e viajei para o Rio. Eram as encomendas, os caixotes, porque era um avião de carga, e eu Moraes Sarmento, feito um bobo dentro daquele avião. Mas não interessa, eu queria era trabalhar no rádio, meu negócio era o rádio. Mas não ficou muito no Rio, logo voltou novamente para São Paulo. Eu fiquei no Rio cerca de 1 ano, mas depois eu voltei para São Paulo, porque aqui estava o meu coração. E novamente, Rádio São Paulo. Aí eu ingressei entre meados de 49, na antiga Rádio São Paulo, onde eu fui locutor, fui discotecário, tive o meu primeiro, não sei se é desgosto, mas eu tive uma grande mágoa da Rádio São Paulo, não por não ser reconhecido, porque isso eu já tive experiência de não ser reconhecido em várias estações. Não que eu me julgasse o bom, mas na Rádio São Paulo eu cheguei a ser discotecário. Eu tinha uma paixão violenta por aquela discoteca. Quantos anos ficou na Rádio São Paulo? Quantas tardes eu ficava chorando, sozinho, com as portas fechadas, sentindo que eu ia deixar a Rádio São Paulo. E aqueles discos, eu ficava preocupado, quem é que vai cuidar desses discos? Mas eu chorava diariamente, inclusive domingos e feriados e dias santos. Porque aquela discoteca era a minha vida. E eu deixei a Rádio São Paulo para ir para a Rádio Bandeirantes. Na Rádio São Paulo você ficou 9 anos? 9 anos na Rádio São Paulo. Aí, em 1958, a Bandeirantes me chamou por sugestão do saudoso cronista esportivo Mário Moraes. E foi na Rádio Bandeirantes em que eu senti, através da sua popularidade, das suas ondas curtas, a rádio era ouvida no mundo inteiro. Ali eu senti que eu tirei a sorte grande em termos artísticos. Foi ali que eu me fiz, realmente, pela escolinha que eu mesmo criei, a minha locução, na Rádio São Paulo. E fiquei lá durante 22 anos na Rádio Bandeirantes. Quais são as suas principais lembranças desse tempo de Bandeirantes? Da Bandeirantes? Primeiro os colegas, né? O Henrique Lobo, Humberto Marçal, o Enzo de Almeida Passos, Pica-Pau, o Alexandre Kadunk, que dirigiu o jornalismo, Renato Galon, técnico, José de Souza, uma pleia de colegas maravilhosos. Quando eu estava na Bandeirantes, uma vez, fazendo o programa Moraes Sarmento, eu recebi carta, vocês não fazem ideia de onde, da Cisjordânia, de pracinhas de soldados nossos que estavam lá nas colunas de Golã, e eu recebi uma carta assinada por 8 soldados, 8 pracinhas. Mas infelizmente eu bestamente não guardei esta carta, que para mim serviria hoje, sei lá, como um prêmio pela minha atividade no rádio. Imagine ter ouvintes do meu programa noturno na Cisjordânia. Puxa, que prêmio maior que esse? Casamento. Quando é que aconteceu? Casamento aconteceu quando eu fui escolhido o mais bonito de 1953 pela minha namorada e fomos para o altar em 53. Sou casado há 45 anos, portanto. Filha? Tenho uma filha única, Marisa. Tem uma coisa curiosa com relação a Marisa. Não a ela, mas ao nome, Marisa. Eu já havia escolhido o nome Marisa 4 ou 5 anos antes de me casar. Porque em 1940, entre meados de 42 e 43,
eu me hospedei na casa do saudoso maestro e compositor Eduardo Souto, na Rua Barata Ribeiro, no Rio, muito antes de eu ir depois para Tupi, né? E toda manhã eu escutava a nora do Eduardo Souto, que era esposa do Nelson Souto, também grande pianista, chamar o nome da filha, Marisa. Logo de manhãzinha eu ouvi aquele Marisa, Marisa, e ficou no meu ouvido. Então, muito antes de eu me casar, eu já havia escolhido o nome de Marisa, se fosse menina. E veio, não é que veio a Marisa mesmo. Hoje, ela tem aqui 43 para 44 anos e tenho 2 netos, que são os filhos da Marisa. E um bisneto, que é o Vitor, não posso esquecer. Para um casamento durar tanto, hoje, que os casamentos parecem tão descartáveis, qual a receita de Moraes Sarmento? Olha, o casamento hoje é descartável, viu? Um caso muito sério. Mas a minha mulher foi uma heroína. O casamento durou por causa dela. Porque ela foi uma heroína. Porque aguentar um Moraes Sarmento, né? 45 anos, precisa ser muito mulher, viu? Que coisa, quantas coisas eu aprontei com a dona Vilma, mas nós superamos essa fase, né, que acontece entre casais. Mas é porque nós, quando casamos, nós casamos por amor. Não casamos na base do descartável. Se não der certo, eu me arranco. Não, eu acho que nem naquela época nem existia esse pensamento. Essa teoria do não dar certo caiu fora. Por isso que durou. Porque nós dois tivemos paciência. Muito mais ela. Quero que você conte quando e como você foi escolhido para presidente da Federação das Escolas de Samba de São Paulo. Foi na década de 60, meados de 67, por aí, que eu fui procurado pela Federação... Não, fui procurado por um grupo de presidentes de escolas de samba para nós fundarmos uma federação das escolas de samba. Então, foi feita a eleição, eu fui escolhido para presidente por unanimidade, a federação foi formada e logo depois, em se aproximando do carnaval, nós procuramos o prefeito Faria Lima para que apoiasse o carnaval, que oficializasse o carnaval de rua em São Paulo, através da federação. Foi um pouco dificultoso, não foi fácil não, porque o prefeito Faria Lima era um homem exigente. O que ele nos formulou de perguntas, tanto aos sambistas como a mim, e ele ficava, como se diz na gíria, ele estava meio cabreiro, sabe? Porque havia mesmo uma certa prevenção contra blocos e cordões e escolas de samba. Mas o prefeito Faria Lima, logo após a nossa reunião, que nós fomos embora, quando eu ia saindo, veio o chefe da equipe dele, era um militar, dizer: Sarmento, o prefeito quer falar com você mais a sós. Aí eu fui. Aí ele me formulou mais perguntas e tal. Aí ele colocou as 2 mãos sobre o meu ombro e disse: bom, Sarmento, se você é realmente o presidente e quer que isso aconteça, que se oficialize o carnaval, pode contar comigo. Vamos falar da campanha Disco de Ouro. Quando eu estava, ainda evidente, na Bandeirantes, década de 60, ali por volta de 1966, eu sentia e não me conformava em ver que o Vicente Celestino, que era tido como a voz orgulho do Brasil, não era um homenageado. Era comum aí falsos valores serem mimoseados com esses falsos discos de ouro, que no fundo era só a cor, não tinha ouro nenhum. Então, o que eu fiz? Eu bolei
essa homenagem